Sabe, quando a gente olha para o mapa, o Brasil parece estar bem longe dos grandes conflitos globais, né? Mas, e se, na prática, o mundo depender do Brasil muito mais do que a gente imagina? É essa contradição, esse paradoxo brasileiro que a gente vai desvendar agora. Olha, aquela antiga ordem mundial, sabe, cheia de regras, acordos, pois é, ela está se desfazendo. O que está surgindo no lugar é um mundo bem mais selvagem, digamos assim. A competição e a busca por poder ditam as regras. A instabilidade, que antes era uma exceção, agora virou a norma. Então a grande questão que fica é, nesse mundo cada vez mais caótico, o Brasil é um jogador poderoso ou será que é só um peão vulnerável no tabuleiro? Porque pense bem, o país tem recursos gigantescos de um lado, mas do outro tem umas dependências bem críticas. A gente precisa entender os dois lados dessa história. Ok, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre essa ideia do Brasil ser um gigante silencioso. Depois, a gente mergulha na força que o país tem com seus recursos. Em seguida, vamos expor a sua dependência mais crítica, o ponto fraco. Daí, a gente junta tudo para ver como o Brasil fica nessa encruzilhada global. E, por fim, o que tudo isso significa para o futuro. Bora começar então, primeiro ponto, um gigante silencioso. Vamos entender como o Brasil, muitas vezes visto como distante, tem na verdade um papel bem mais complexo. Por muito tempo, o Brasil foi visto como um país meio periférico, né? Longe de tudo. Mas a verdade é que o seu papel no mundo hoje é muito mais central do que parece. O país está se movendo para uma posição de mais destaque, especialmente no chamado Sul Global. E o que acontece? Essa nova posição é estratégica, claro, mas também é bem desconfortável, porque de repente as decisões tomadas aqui dentro começam a ecoar muito, mas muito longe das nossas fronteiras. Certo. Agora vamos para a segunda parte, a potência de recursos. É aqui que a gente começa a entender de onde vem a verdadeira influência global do Brasil, que está ancorada em coisas bem concretas e essenciais. Olha só esse número. O bloco BRICS Plus, do qual o Brasil é peça-chave, já representa uns 36% de toda a economia mundial. Pensa nisso. Mas o dado que realmente impressiona é outro. Esse grupo é responsável por quase 58% de todo o crescimento do mundo. Ou seja, o motor da economia global está ligado ali. E estar nesse grupo, claro, dá ao Brasil um peso econômico e político gigantesco. E essa influência toda não é abstrata, não. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. É o quarto maior produtor de grãos, o maior exportador de carne bovina, soja, milho, café. A lista é enorme. E não para por aí. O país tem reservas de minerais que são cruciais para a transição energética. Resumindo, de comida a minério, a estabilidade de muitos países por aí depende, e muito, do que o Brasil produz. E para conseguir essa produtividade toda, o Brasil é super eficiente. Em culturas importantes como café, soja, algodão, a produção por hectare é maior que a média mundial, é impressionante. Só que toda essa performance não vem do nada, ela depende de um único insumo fundamental. E é aqui que o paradoxo aparece com tudo, porque esse pilar é também o maior ponto fraco do país. Pois é, agora a gente vira a moeda, vamos falar da dependência crítica. O verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa superpotência agrícola que coloca tudo em risco. Dá uma olhada nesse mapa. Os países em verde exportam fertilizantes, os em vermelho importam. E olha o Brasil ali, bem destacado no vermelho. A situação é a seguinte: o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Mas o problema é que o país importa mais de 80% de tudo que usa. 80%. Sem isso, o agronegócio simplesmente não funciona nesse ritmo. E o buraco é mais embaixo. A gente não só depende de importação, como depende de poucos países. A maior parte dos nossos fertilizantes vem da Rússia, China, Canadá e Marrocos. Pensa bem, Rússia e China, dois países que vivem no meio de tensões geopolíticas. Isso cria um risco absurdo, não só para a segurança alimentar aqui do Brasil, mas para o mundo todo que depende da nossa produção. Aí vem o ponto crucial, que o estudo do INSPER Agro Global deixou bem claro. Substituir esses fornecedores, especialmente os russos, é simplesmente inviável no curto e médio prazo. Não dá para estalar os dedos e comprar de outro lugar. É uma dependência estrutural, profunda. O destino do nosso agro está, de certa forma, amarrado a jogos de poder que acontecem bem longe daqui. Ok, então temos um país que é uma potência de recursos, mas ao mesmo tempo tem essa dependência crítica. Como que o Brasil se vira nessa encruzilhada global? Vamos para a quarta parte. O mundo de hoje não tem mais um único chefe, é um cabo de guerra.
De um lado, tem o G7, com economias mais tradicionais que estão crescendo pouco. Do outro, o BRICS+, que hoje representa quase 36% do PIB mundial e é o grande motor do crescimento. E o Brasil está bem no meio disso tudo. Precisa conversar com os dois lados. E com um detalhe, alguns dos seus parceiros de BRICS são exatamente os países que vendem os fertilizantes que o Brasil precisa. Complicado, né? E o mundo está cada vez mais instável. É só olhar esse índice de risco geopolítico. Olha os picos recentes, por causa da guerra na Ucrânia, dos conflitos no Oriente Médio. Agora, imagina o que acontece num mundo assim quando se depende tanto de um produto importado. Essa dependência de fertilizantes vira uma vulnerabilidade gigantesca. Qualquer problema lá fora pode causar um choque de preços ou até a falta do produto aqui. É um risco enorme. E hoje em dia, as guerras não são só com tanques e mísseis. Existe o que se chama de guerra híbrida. E o que é isso? São sanções econômicas, tarifas, campanhas de desinformação, uso da justiça como arma, e quanto mais relevante o Brasil se torna no cenário mundial, mais ele vira um alvo em potencial para esse tipo de ataque. É uma forma de pressionar o país e influenciar as decisões que são tomadas por aqui. Beleza, chegamos na reta final. O futuro em jogo. O que tudo isso significa afinal? É aqui que a gente volta para o começo, para o tal do paradoxo brasileiro. De um lado, o país tem um poder imenso, os recursos para alimentar e abastecer o mundo, o que dá um protagonismo nunca visto antes. Mas do outro lado, essa força toda está construída em cima de uma base muito frágil, que é a dependência de produtos de fora. Isso deixa o Brasil totalmente vulnerável a pressões e crises que acontecem lá longe. E isso nos leva a uma primeira pergunta. No mundo onde recursos são cada vez mais disputados, será que o mundo depende mais do Brasil do que o próprio Brasil se dá conta? Será que essa capacidade de produzir comida e minerais estratégicos é uma carta na manga mais poderosa do que a gente imagina? Mas talvez a verdadeira questão seja outra. Porque ter todo esse poder e influência global vem com um preço, uma responsabilidade enorme e uma exposição a riscos gigantesca. Então, no fim das contas, a pergunta não é só se o Brasil é importante para o mundo. A pergunta é: o país está preparado para o peso dessa nova realidade? Para ser uma peça central no tabuleiro e não mais um ator distante?